Agora que a gente já entendeu um pouquinho como funciona o Node e conhecemos alguns componentes principais que compõem a sua arquitetura, vamos ver um pouquinho mais sobre o Event Loop e como ele se encaixa nesse contexto da plataforma Node. Tá? Eu trouxe uma imagem aqui para ajudar ao nosso entendimento, mas ela é uma imagem que eu diria que ela é um pouco simplificada. Por quê? Porque se a gente for na documentação do Node, na parte onde fala de Event Loop, a gente vai ver que tem muito mais detalhes por detrás dos panos, tá? E, por exemplo, aqui a gente tá falando que a gente tem uma fila pull de thread e tem uma outra fila aqui que é Event Queue. Mas lá por debaixo dos panos ele é um pouco separado, tem diversas filas e o Node trabalha, o Event Loop ele lê uma fila cada fila de acordo com a sua prioridade. Beleza? Mas para a gente entender esse mecanismo, o que é single thread, o que é não bloqueante, essa imagem é bem bacana para que a gente consiga entender esse conceito, certo? Bom, o Event Loop é o carinha que vai meio que orquestrar as nossas operações e vai ficar ouvindo as nossas requisições, certo? Vamos imaginar então que eu tenho aqui, imaginar não, né? Aqui na imagem eu tenho uma fila, vamos chamar de pull thread, eu tenho uma outra fila chamada event queue. O event loop ele vai ficar ouvindo e quando chegar uma requisição, ele vai iniciar o processo, né? Nossa aplicação vai começar o processo. Por que single thread? Porque o event loop ele vai tratar uma requisição por vez. Então, se chegar mais uma requisição, ele vai aguardar o retorno, a resolução dessa primeira requisição, para depois atender a próxima requisição, certo? Mas então, onde entra a parte não bloqueante? A parte não bloqueante, e é a parte que o Node trabalha de forma assíncrona, são para operações I/O, que a gente chama de operações I/O, e operações que requer mais consumo da CPU, como por exemplo uma leitura de arquivo ou uma promise, uma chamada para o banco de dados, certo? Esses tipos de operações, o Event Loop em conjunto com a biblioteca libuv vai fazer o processamento de forma assíncrona, certo? Mas como que ele faz isso? Então vamos lá. Chegou a nossa requisição aqui, certo? A nossa aplicação vai começar a fazer algumas operações. Algumas operações ela vai resolver de primeira, como por exemplo expressões matemáticas, certo? Mas aí se vamos supor que ele identifica uma leitura de arquivo, ele vai jogar nessa fila aqui para ser processado depois e vai para a próxima operação. Se for uma operação mais simples, ele já resolve. Aí se ele identificar uma outra operação, tipo uma consulta para o banco de dados, ele também vai jogando nessa fila. E o que acontece? Depois que a libuv faz o processamento dessas operações que estão nessa fila pull de thread, é disparado um evento que fica disponível na fila chamada event queue, e assim que nossa aplicação aqui, o Node, termina de executar todas as operações, ele começa a processar essas outras operações que estavam disponíveis aqui na fila de evento. Beleza? Então, basicamente, a gente pode dizer que o Node é single thread, porque o Event Loop trabalha com uma única thread por requisição, porém, ele é não bloqueante, porque ele trata as operações I/O de forma assíncrona. Então, ele joga numa fila e trata em paralelo e sai resolvendo outras operações que ele consegue já resolver de imediato. Com isso a gente consegue tirar um bom proveito aí. A gente não precisa às vezes esperar nosso processamento dessas operações terminar para que a gente dê um retorno lá para o nosso browser ou para nossa aplicação, né? Não é todo o cenário que dá para fazer isso. Mas se a gente tem uma aplicação web e a gente está carregando uma página, não necessariamente a gente precisa esperar carregar a página inteira, né, e deixar o usuário aguardando e dar aquela sensação que a página está carregando eternamente, para depois só que terminar todas as operações retornar para o usuário. A gente pode retornar já uma página pré-carregada e em paralelo um background continuar trabalhando com outros processamentos mais pesados.
beleza? Essa é uma das formas, uma das coisas que a gente pode tirar proveito desse mecanismo que trabalha de forma assíncrona, beleza? E agora a gente vai, tendo em mente esse conceito, agora a gente vai para o código tentar ver esse comportamento funcionando, beleza? Bom, para começar a ver esse funcionamento do Node, na verdade do Event Loop, vamos começar pela parte Single Thread. Então eu deixei já pronto aqui um código para agilizar. Eu criei startei um servidorzinho Node utilizando o Express. Depois a gente vai ver como fazer isso nas próximas aulas. Ele vai estar ouvindo na porta 3000 e eu só retorno uma requisição, uma mensagem falando que a página foi carregada. Só que o detalhe é que eu utilizei um set timeout aqui para que eu retorne essa mensagem só após um determinado tempo, porque eu quero que demore para retornar minha requisição e a gente consiga fazer uma segunda requisição e ver que essa requisição só vai ser processada após o término da primeira, beleza? Então já estou startado aqui meu servidor, tá ouvindo na porta 3000. Eu vou lá para o meu navegador, ele já estava carregado aqui, mas eu vou mandar carregar de novo. Então eu vou dar um enter aqui na primeira requisição e vou dar um enter na segunda. Note que as duas estão executando, certo? Mas essa daqui só vai ser respondida após o término dessa primeira aqui, ó, tá vendo? Então vamos aguardar mais um pouquinho aqui. Agora sim ele retornou, ou seja, ele atendeu uma requisição para depois atender a segunda requisição. Bom, galera, agora que nós já vimos que de fato o Node por padrão ele trabalha de forma com uma única thread, né? Onde ele recebe a requisição, trata essa requisição para depois ele atender uma nova requisição. Nós vamos ver agora como que ele se comporta com as operações assíncronas, beleza? Então eu tenho aqui, já deixei um código preparado para agilizar o nosso entendimento aqui, e onde basicamente eu apenas faço a chamada para duas funções setTimeout, passando um tempo x aqui, no caso 10 segundos, porque eu quero que de fato ele demore e a gente consiga ver esse comportamento. E logo em seguida eu chamo uma função minha que nada mais vai fazer a leitura 4 vezes de um arquivo que eu tenho aqui, beleza? Então após eu executar esse comando aqui, a gente vai ver que ele vai levar menos tempo do que demoraria caso ele executasse de forma assíncrona, uma primeiro, depois que terminar executasse a outra, certo? Tanto é que se isso ocorresse, né, eu tenho o set timeout aqui que leva 10 segundos, certo? Ele só ia começar a executar isso daqui após os 10 segundos e no retorno aqui a gente vai ver que ele executou finalizado bem, quase que juntos, tá? E além disso a gente vai ver que como a leitura do arquivo é mais rápida, né, do que esse time aqui, ele já vai ler os nossos arquivos e enquanto o time está aguardando lá para depois ser processado, beleza? Então eu vou vou executar o meu arquivo Node, o meu teste.js aqui, que tem uma funçãozinha que ela já vai ser executada e a gente vai ver esse comportamento Node. Então olha que legal, eu vou aumentar aqui para a gente conseguir ver o resultado. O time tá processando ainda, a leitura do arquivo ele já fez, ó, note que duas leituras terminou juntos, exatamente no mesmo tempo, né? Pelo menos no mesmo milissegundo, e as outras foram muito próximas. E o timer também foi a diferença de 1 segundo que deu entre uma e outra, certo? E se fosse de forma assíncrona, provavelmente ele ia ter que esperar 10 segundos para depois começar outra. Então teria um intervalo muito maior aqui do que esse tempo que ele levou, beleza? Então acho que com isso a gente já conseguiu entender que o Node por padrão trabalha com uma única thread que chega no Event Loop. Porém, o Event Loop trabalhando em conjunto com a libuv, responsável por as operações I/O, ele vai conseguir executar essas operações em forma paralela.
Beleza? Então, aqui a gente finaliza um pouquinho do conceito, né? Eu acho que de forma mais macra de como funciona o Node. E os próximos vídeos a gente vai iniciar o desenvolvimento da nossa aplicaçãozinha aí, que é um servidor web com algumas APIs, beleza? Valeu e até a próxima.